Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Vamos prosseguir no nosso estudo do livro de Atos. Hoje nós vamos falar de algo muito interessante sobre filosofia e religião. Atos 17, versículo 18, um único versículo, diz assim, ó. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com Paulo, havendo quem perguntasse, o que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois Paulo pregava a Jesus e a ressurreição. Bom, nós vemos que Paulo chega a Atenas, e Paulo então ele vai discursar na sinagoga, aos judeus e gentios convertidos que se encontravam na sinagoga, mas ele também discursava nas praças públicas, né? Motivado, né, pela revolta, pela idolatria, como nós vimos ontem. E aí, nesses discursos que Paulo fazia publicamente, né, na praça, nós vemos aqui que alguns filósofos, eles chegam, epicureus e estoicos, chegam para conversar com Paulo, né? E não estão entendendo muito bem aquele ensino que Paulo estava falando ali na praça. Bom, muito bem. Aqui nós precisamos falar sobre filosofia e religião. A filosofia é algo muito intrínseco também à religião. Por quê? Porque influenciou, de uma certa maneira, alguns cristãos. Até hoje influenciam alguns cristãos. Bom, veja bem. Tanto a filosofia, a gente tem que desmistificar um pouco a filosofia, né? Porque tanto a filosofia quanto a ciência, porque a gente tem que pensar o seguinte, o que a filosofia busca? A filosofia, queridos, busca praticamente a resolução do mesmo problema que a fé, né? De alguns problemas da fé, que é a questão do ser, do que existe, do homem, do seu dilema moral. Só que os métodos utilizados, eles são diferentes. Quando nós pegamos a filosofia, e a filosofia, depois que ela se separa da mitologia grega, porque até aqui então a gente vê ainda muito misturado, um pouco misturado, da filosofia com a mitologia grega, mas isso já está sendo quebrado. Quando ocorre essa quebra da associação da filosofia com a mitologia grega, o princípio utilizado pela filosofia para a resposta aos dilemas humanos é a razão. A religião, por um outro lado, não se baseia totalmente na razão. Existe sim o componente racional, né? Quando a gente pega, por exemplo, John Wesley trabalhando o seu método de interpretação bíblica do quadrilátero wesleyano, uma das pontas desse quadrilátero é a razão, né? Porque a própria Bíblia coloca do culto racional, diz que nós precisamos ter uma fé racional. A base da nossa interpretação, da nossa busca e das nossas respostas é a fé. É uma fé pura. Já para a filosofia é a razão. E quando a gente coloca ainda a ciência é empírica. A ciência, ela não prevê fé, porque a fé é a convicção de fatos que não se veem, como está em Hebreus 11:1. E a ciência, ela se baseia no empirismo. O empirismo, o que é? É baseado na experiência, na observação, naquilo que existe, naquilo que se vê, que é palpável, né? Então, a gente vê aqui filosofia, fé, né? Filosofia, religião e ciência, elas buscam, são três ciências que a gente pode dizer aqui, buscam, na verdade, uma resolução de um mesmo problema, que são os problemas humanos, só que cada um com os seus
métodos, entendeu? E muitas vezes uma pode influenciar a outra. Existe um livro muito antigo, nem se vende mais, só se encontra em sebo, que diz assim: e a Bíblia tinha a razão, que nada mais é do que a ciência explicada pela fé. Interessantíssimo. Esse livro foi escrito por um cientista que se converte, né? Também a filosofia, em alguns momentos, como a gente vê aqui com os estoicos principalmente, auxiliou muito a religião, por causa dos seus valores, dos seus postulados. Por isso é importante que a gente conheça algumas escolas filosóficas, e é exatamente o que eu queria falar aqui com você. Porque o versículo 18, ele fala de duas escolas filosóficas, né? Que são escolas éticas. Bom, da onde vieram essas escolas éticas da filosofia? Todas derivam de Sócrates, porque Sócrates, que foi considerado o pai da filosofia, que era um ateniense, inclusive, ele se preocupava muito com a ética. Sócrates, ele é antes de Cristo, nasceu em 469 antes de Cristo e faleceu em 399 antes de Cristo. Foi um filósofo ateniense daquele período da filosofia grega clássica, antiga, e foi considerado um dos fundadores da filosofia ocidental. Muito bem, quais foram as principais escolas filosóficas? Todas essas escolas que eu vou falar para você derivam de discípulos de Sócrates, tá? Eu não vou entrar aqui em muitos detalhes, porque eu vou ser muito geral, tá? Vou passar muito por cima, lógico, né? Porque filosofia é um curso que são 4 anos para se ensinar, né? E a gente então aqui passa muito por cima, tá bom? Bom, muito bem. Uma das escolas muito famosas da filosofia era o cinismo, considerado os cínicos. O que os cínicos ensinavam? Eles ensinavam que o propósito da vida era viver na virtude de acordo com a natureza, ou seja, em contraposição de todos os princípios da sociedade. Os cínicos, eles não aceitavam nenhuma convenção social ou nenhuma moralidade que vinha da sociedade. Mas eles falavam muito de virtude, né? O cínico, para nós, tem uma conotação muito ruim, né? Mas eles falavam sobre virtude, que a virtude é uma qualidade moral e uma capacidade exclusivamente dos humanos, né? Ausente nos animais. Os animais regidos somente pelo instinto, mas os homens são regidos por uma qualidade moral, por uma virtude. E esta virtude, para os cínicos, era uma disposição estável e vigorosa de praticar o bem. Então a gente vê que não é uma filosofia assim ruim, né? Porque nós, como cristãos, também entendemos que temos que praticar o bem. Então eles aqui negavam toda a sociedade, né? Mas eles buscavam a prática do bem. Uma segunda escola eram os hedonistas. O hedonismo é aquela doutrina que afirma que o prazer é o bem supremo da vida humana, tá? Então, os hedonistas, eles buscam o prazer, os prazeres físicos. Para eles, os prazeres físicos são o único alvo desta vida. O alvo é o prazer, é o bem-estar. Ou seja, tudo aquilo que você for fazer, se não der prazer, não faça. Os hedonistas pensam assim, entendeu? Então, tudo tem que trazer um prazer. Não só um prazer sexual, não é isso que estamos falando. Por exemplo, uma pessoa ao ler um livro, ela tem que ter prazer em ler aquilo. Se não dá prazer, abandona, entendeu? Então, é complicado, né? Os hedonistas é uma escola complicada, porque nós entendemos mesmo como cristãos que muitas das coisas que fazemos, nós não fazemos e elas não vão nos dar prazer em nenhum sentido, mas mesmo assim continuam sendo boas, perfeitas e agradáveis, se forem à vontade de Deus.
Uma terceira escola, a que aparece aqui, são os epicureus. O que os epicureus pregam? Eles pregam também a questão dos prazeres, mas de uma forma moderada. Né? Então, os prazeres, dessa forma moderada, para atingir um estado de tranquilidade e libertação do medo. Então, diferentemente dos hedonistas que buscam prazer em tudo, os epicureus eles falam sim de um prazer moderado, né? Para se libertar do medo. Epicuro, que foi o sistematizador desta doutrina, ele dizia que para ser feliz seria necessário controlar os seus medos e os seus desejos, de então uma maneira que um estado de prazer traria um equilíbrio entre corpo e espírito. Então havia um equilíbrio, tá? Entre os desejos do corpo e o espírito. Ele buscava então este equilíbrio, era uma coisa mais moderada, certo? Então, os epicureus, eles relacionam o bem com o prazer, tá? Tem aqui a última escola que eu quero falar, que aparece aqui também falando com Paulo, que são os estoicos. Os estoicos é uma filosofia, o estoicismo, que debate os problemas morais e a manutenção do universo. É interessante o estoicismo. O estoicismo se tornou a filosofia mais popular entre as elites do mundo grego e do Império Romano. Inclusive, Marco Antônio, o imperador romano, era um estoico. Tá? Então, a grande parte da elite romana e grega eram estoicos. Tá? E o estoicismo tem muitos méritos. O estoicismo ajudou muito, principalmente os gentios, a se manterem no cristianismo. Muito interessante, o estoicismo, ele auxiliou muito a igreja. Por quê? Quais foram os méritos? Por quê? Porque o estoicismo mantinha um exaltado conceito da dignidade humana. Ou seja, o valor da humanidade era muito preservado pelos estoicos. Né? A gente vê hoje, por exemplo, o valor da dignidade humana não existe muito mais, certo? Outra coisa é que o estoicismo ele encorajou o aparecimento da lei romana, demonstrando uma tendência para o bem. E a lei romana, os princípios jurídicos romanos, são a base para muitos ou quase todos os sistemas jurídicos. Veio dos estoicos. Uma outra coisa muito interessante do estoicismo é o determinismo divino, que fala sobre a soberania de Deus em reger e controlar o universo. Muito da soberania de Deus, ela foi moldada pelo estoicismo. Muito do que vemos hoje, inclusive, no que tange o determinismo, a soberania de Deus, é estoico. E muito interessante, né? Muito do dilema entre calvinistas, desculpa que entrou um negócio no meu olho, entre calvinistas e arminianos pode ser estudado pelo viés estoico. Tá? E por último, o estoicismo trouxe o ascetismo. O ascetismo o que é? É um pensamento que considera a disciplina e o autocontrole do corpo e do espírito. Ou seja, um caminho imprescindível em direção a Deus, à verdade ou à virtude. Então, o ascetismo nada mais é do que uma vida disciplinada e de autocontrole. Inclusive, nós temos, lançado pela nossa editora Nazarena, né, um livro chamado Vida Disciplinada, que é um princípio do ascetismo.
né? Que também ajudou muito no cristianismo, nos cristãos. Ou seja, você ter uma vida metódica, disciplinada, certo? John Wesley era muito metódico, tanto que a igreja que ele funda se chama Igreja Metodista, certo? Né? Então, disciplina, autocontrole. Então, a gente não pode ficar julgando como demoníaca, diabólica, a filosofia. É óbvio que existem escolas, tanto na filosofia, na ciência ou na religião, que são hereges, não tenha dúvida. Mas existem escolas boas, né? Que elas podem ajudar, ok? Então, é muito legal a gente ver isso aqui, porque nos abre a mente, né, para que a gente vá aprendendo algumas coisas que podem auxiliar muito o cristianismo, né? As verdades absolutas do cristianismo. Eu espero que você tenha gostado hoje de termos falado sobre filosofia e religião. Amanhã nós voltamos, amanhã nós vamos falar do Areópago. Vai ser muito bacana falarmos do Areópago. Deus abençoe e até amanhã.